E aí galera, sejam todos bem-vindos à análise 18 de Nanatsu no Taizai. Lembrando sempre para vocês conhecerem os canais parceiros que estão na descrição do vídeo. Recomendo cada um deles, inclusive o canal Pause e Continue, que não está aqui embaixo na descrição, mas também é um cara super de boa, super gente fina. As lives dele são incríveis, super participativas. E lembrando sempre, um abraço para um amigão aí, o nosso querido Rafael Santos e a Iságila, sua querida esposa, que também faz parte aqui do nosso grupo aí, né? Nosso querido Otaku Yotomi preferenciais, vamos dizer assim. Vocês são essenciais, mas um cara que comenta em todos os meus vídeos, que está sempre presente em todos os meus vídeos, merece um destaque com certeza. Zoeira, man, você é fera, mano. E vambora lá, começou com o Hauser já defendendo a Diana, porque ele acha estranho uma pessoa que é acusada de vários crimes arriscar a sua própria vida por causa de uma pessoa, uma criança que ela nem conhece. E aí o Hellbrand já começa a falar: Gila, você não queria saber o motivo da morte do seu pai? Aí ela fala: eu sei que foi você, né? Eu não tenho mais dúvidas disso. Aí ele começa a falar: filho de peixe, peixinho é, devido ao caso do pai dela ser considerado um traidor. Aí ela pergunta pro Hauser quais seriam as chances deles contra os três. Um comandante, que no caso é o Deifros, o capitão, que é o Hellbrand, e o Cavaleiro Sagrado de Rank Diamante, que no caso é o Gil Thunder. Aí ele fala: nenhuma, a gente vai morrer. Aí ele vai usar a técnica dele e pede para ela ajudar. O que eu achei muito curioso é que sempre que a gente vê uma técnica do Hauser é combinada com o ataque de alguém. Quer dizer, ele tem aquela noção que ele não é tão forte, mas sei lá, a gente queria um carinho pelo Hauser, né, mano? Nosso anti-herói aí, queridão. E de repente Elizabeth sai procurando o pai dela e a Margaret. Não sei por que ela tá procurando o pai, sendo que ela sabe que foi assassinado. Enfim, e aí volta e o Gil Thunder já vai atacar logo a Gillan. Falei, mano, morreu. Mas aí o Hauser ajuda a salvar ela, só que com isso a técnica dele é desfeita. E quando os três saem do redemoinho, né, no caso só os dois, porque o Gil Thunder nem foi atingido, eles saem ilesos. Quer dizer, nem a força dos dois juntos, que a gente viu que foi uma treta para os cavaleiros, para os pecados capitais vencerem eles, não chega nem perto dos outros. Só que nessa hora chega o Gilter e todo mundo, quem é? Quem será? Porque até então, na ideia que eles têm, no consentimento deles, o Gilter foi morto, arrancado a cabeça, né? E ele, quem será? Né? E aí volta e aparece aquela minazinha das várias mãos e diz que a Margaret entrou na prisão porque quis, né? Ela não é uma prisioneira, ela é uma voluntária. E de repente o Hulk vai ataca aquela minazinha e fala: eu ataco pelo ponto cego. Essa é a minha técnica secreta. Desculpa, galera, são 4 horas da manhã, tô morrendo de sono. E ele, um porco falante, né? A reação que todo mundo tem. É muito estranho, cara. Qual que será o segredo do Hulk? Mas enfim. Ela vai, suma porco, por algum motivo que a gente desconhece. Ela odeia muito porco, mas a gente não entende o motivo ainda. E ele vai e liberta a Margaret. Então prova que ela falou é verdade mesmo. E aqui entra uma frase muito curiosa. Ela fala assim: se você estiver pronto para abandoná-lo. Eu não consigo pensar em outra pessoa para abandonar, senão o Gil Thunder, né? Eu acredito que ele seja o motivo. Olaf vai deitar. Deita. Oxi. Deita. Não adianta fazer essa cara de cachorro pidão, não. Oxi. Não, gatinho do Shrek? Então, aí ele fala assim: quem será esse fulano que a Margaret quis entrar num calabouço por ele? Eu só penso no Gil Thunder, na boa. Ou então alguém contou uma mentira pra ela e ela tá lá porque quis, enfim. E aí o Gilter já chega, já vê a memória de todo mundo e vai atacar. E nisso, conforme ele acaba de descer, ele é perfurado pelo Deifros e ele já solta o perfurar. Então faz um arrombo no Gilter, cara. Nossa, mano, nessa hora eu fiquei pirado. Eu falei, não, não pode ser. Olha lá, olha o buracão que ele tá no peito. Só que nessa, ele já atacou, pumba.
E o soco dele é praticamente o mesmo ataque que o Davros deu nele. Só que sem a gente ver o buraco por fora. Olha lá, meu corpo foi perfurado e tal. E depois ele dá um outro soco e o cara voa. E de repente ele acorda, ó, num sonho. Aí eu falei, mano, que bom, cara. O Gilter tá bem. Ufa. Na boa, deu uma apreensão no coração quando eu vi aquilo. Ele, Hendrickson. Aí ele começa a tipo, fazer um jogo mental com o. Como que é o nome dele? Com o Davros. Começa a fazer um jogo mental com ele. E esse daqui, no caso, é o Griamor, mais novinho, né? Que a gente pensa que eles pensam estar morto. Aí um dia você vai ser como seu pai, ele como te usar atrás. Aí a gente começa a entender o motivo do ódio dele, o porquê que ele começou a revolta. Todos dizem que o pai do Jean é mais forte que o meu pai. Aí ele, não acho que eu consigo vencer. E blá blá blá. Tipo, ó. Resumindo, ele matou o próprio irmão pelo simples fato de ciúmes, cara. Nada mais do que isso, entendeu? A gente vê que muita coisa que aconteceu foi simplesmente pelo fato dele ter invejinha, tá ligado? Nossa, mano, isso, cara, eu não sei vocês. Fala aí pra mim, Thiago, Alex Rocha, o Zoeira Man, a Exagera também, se possível. Eu gostaria muito que comentasse se é a nossa Otome King aí, né? Queen, no caso, né? Otome Queen. Então, o que vocês sentiram quando vocês perceberam isso? Porque eu, de verdade, eu fiquei muito puto da vida quando eu descobri que isso só por causa de uma invejinha, tá ligado? Um reino inteiro, tudo isso por causa de uma inveja. E aqui, ó, dá uma olhada, ele tá inteiro, cara, no Nightmare Terror, né, que é o ataque especial dele. E ó, ele pumba com a mão na cabeça do Davros. Só que aí, cara, mostra que ele realmente foi atacado, velho. O Gilton não pode morrer, velho. Não pode. Simplesmente, ele não pode morrer. O que eu fiz, o dano foi maior do que eu pensei. Que no caso, o que ele fez? Ele atacou, mal chegou, não quis saber de nada e já arregaçou o Gilter. E aí o Giltander vai salvar ele e deixa na mão do Hellbrand. Cara, ele não pode ter morrido, velho. Na boa, mano. Não pode, velho. Não fiquei com vontade de me assistir mais isso aqui, não, mano. Se ele tiver morrido, deu uma dor no coração, velho. De verdade. E aí o Hellbrand começa a usar o ataque dele, que é uma magia de morte. Então qualquer pessoa que tá ao redor dessa magia que vai ser afetada, entendeu? Sendo inocente ou não, a gente viu que o Hellbrand é um dos caras mais pilantras que tem, porque além de ele usar formas sujas, ele é um puta de um traíra. Mano, na boa, fiquei com muito ódio, cara. Ele entrou no nível de Majin Buu, naquela época, né, do Z. Cara, e entrou praticamente, né, no mesmo nível do Kira, velho. Na boa. Eu peguei muito ódio do Kira porque ele matou o L, velho. Eu juro pra vocês. E ele, as pessoas vão morrer, tanto faz, a verdade é que vocês vão junto. E aí a Diana salva eles, mesmo toda arrebentada. E ela fala de novo pro Hauser pegar o garoto e fugir, igual ela fez com aquele senhor. Aí ele fica puto com ela, cara. Ele fala, para com isso, tenta pensar em você um pouco. E nisso, o Hellbrand ataca ela, cara. Ele faz outro arrombo nela, mano. Tadinha da Diana, velho. Caraca, velho. Ai, dá uma vontade de ir lá ajudar, né, mano? E a hora que ele vai finalmente destruir ela com vários cactos, isso são destruídos graças às chegadas de quem? O King. Nossa, ufa. Vamos respirar um pouco. Que alívio. E ele pergunta, quem fez isso a Diana e tal? E ela fala que os dois protegeram ela. Ele, não protegeram nada. E começa a socar ele, tá ligado? Tipo, você vê que é uma coisa assim, tipo, uma dor no coração. Por quê? Ele não é bom em ataques físicos, cara. Aí ele, não brinca comigo, se desculpem. Olha aqui o arregaço que ele fez na mão dele. Porque ele tava muito abalado, né? Pô, ele queria que salvasse ela, né? Enfim, aí ele, porque eu nunca consigo entender o que é importante. E nisso, esse pilantra já vem de cima e fala, tipo, você não fez nada na Floresta das Fadas 20 anos atrás, e há 7 anos atrás você também não fez. O que foi 20 anos atrás? A morte da Elaine. 700 anos atrás, a morte das fadas. Vocês vão acompanhar isso comigo daqui a pouco. E ele cale-se e começa a atacar em várias formas, e tipo, ele só de cabeça baixa, só aqui, ó. Só no compras! Quem assistiu as branquelas vai entender. Ele só nos dedinhos, tá ligado?
E só atacando o Hellbrand de várias formas. Ele cria essa barreira, mas mesmo assim com um ataque o King consegue destruir a barreira. E ele fala: use a sua verdadeira forma, Hellbrand. E aí a gente começa a entender um pouco, ter uma noção o porquê que quando eles atacou no passado o King ficou parado. A gente olha ele e vê que ele é com esse capacete ridículo. Ele é nada menos do que uma fada. Meus queridos, ele era de certa forma subordinado do King, porque o King era o rei das fadas, então, né? Aí ele fala como dói perder alguém importante. Isso aqui é a palavra de alguém que também tá com algum sentimento ruim, né? E a Diana aqui embaixo é bentada, tadinha. E ele vai e começa a chicotear o King, cara. Faz tipo... Minha mãe mandou, tá ligado? A famosa surra de piranha, enfim. Aí ele ataca a Diana, só que o Hauser salva ela, mas cresce de novo as árvores. Aí ele queima isso em seus olhos, mente e coração. Arrebentou primeiro o King, né? O que é muito estranho do King ter apanhado tanto, porque a gente não vê isso, né? Ainda mais ele usando a Castelform, Castelfield, enfim, Castelfield. E começa, cara, a arregaçar a Diana, mano do céu, eu pirei, eu juro pra vocês, eu pirei demais, cara, quando eu vi isso. Eu falei, não, mano, não pode ser. Aí ele joga o King e fala, olha só o que aconteceu com a sua querida, virou carne moída. E aparece Meliodas Zilban e ele fala que a magia da Jenny e do Gilder desapareceu. Eu falei, putz, e morreu, tá ligado? Tipo, foi ver se no céu tem tempão. E nessa hora, quando eu olhei, a força do King aumentou inacreditavelmente. Ele sofreu ataque pra deixar eles salvos. Galera, não sei se eu vou aguentar chegar até o fim desse anime não, cara. É muita emoção, mano. E aí a gente entende, né, que ele sofreu ataques pra proteger eles. E aí eles começam a lembrar do passado, ó. Que ele falou que ia procurar o Hellbrand, porque ele tava sumido. E chegou lá, as fadas estavam todas mortas. Ele, cadê o Hellbrand? E aparece ele por trás dando uma espadada, mas até então a gente não sabe se o King já conhece essa forma do Hellbrand. A gente sabe que ele foi atacado por esse cara. E aparece o Hendrix em sua juventude e está à procura de uma namorada. Então, vocês, otomes que estão solteiras, procurem o nosso querido Hendrix em juventude. E o próximo episódio será o Rei das Fadas. Conto com a sua presença, deixa aquele like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos, galera, porque tá ficando emocionante isso aqui, mano. Tá show de bola, galera. Eu tô gostando demais. Espero que vocês tenham gostado. Compartilha aí com os amigos, comenta o que você acha nos vídeos pra gente trocar aquela ideia marota, que eu respondo a todos os meus inscritos. Respondia quando eu tinha 2.600 inscritos, respondo agora com 70. O importante é você estar presente. Eu conto com vocês, galera. Fiquem com Deus. Um grande abraço de novo pro Zoeira, cara. Quem tem trocado muita ideia comigo tem me ajudado bastante. Então eu só tenho a agradecer ao Zoeira, ao Hugo, a todos os parceiros que têm compartilhado o meu canal, têm falado bem de mim também, galera. E assim, quanto mais pessoas de mim falam de mim, mais eles falam delas, né? Puxa, o Hugo e o Zoeira falam pra caramba do meu canal, incentiva bastante as galera a estarem se inscrevendo no meu canal. Então é por isso que eu falo mais deles, cara. É uma troca no mínimo justa, entendeu? Não adianta você dar um Play 4 e você receber um Polystation, tá ligado? Não adianta você dar um churrasco e ganhar uma rapadura. Então é mais ou menos isso, cara. Quanto mais os parceiros divulgam, mais serão divulgados. É uma troca equivalente, né? Fullmetal Alchemist. Então é isso aí, galera. Fiquem todos com Deus. Até a próxima e tchau, tchau. Não esquece de pegar a minha análise de Dragon Ball Super também, galera, porque aqui chicote estrala, mano.